Muito boa tarde para você ligado aqui na TV Local Canal 4, nesta quinta-feira, dia 6 de fevereiro de 2014. Obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência e obrigado por nos conceder a licença para entrarmos aí na sua casa, no seu trabalho, esteja você onde você estiver. Quero agradecer muito pelo carinho da sua audiência. Bom, vamos começar a trabalhar os assuntos desta quinta-feira e ontem nós tivemos uma audiência entre a Prefeitura, a Defensoria Pública e também a Justiça da cidade de Jaú para discutir a reintegração de posse da área lá do Jaú M, no distrito de Potunduva. E nesta reunião ficou definido que o município terá direito à reintegração de posse. Mas eu pedi ao Rodrigo Boni que fosse conversar com o doutor Luiz Fernando Pinho, que é o secretário de Negócios Jurídicos da Prefeitura, para contar para a gente o que foi realmente definido, decidido nesta audiência ontem no fórum aqui da cidade de Jaú. E ao doutor Luiz Fernando Pinho, secretário de Negócios Jurídicos, que sempre nos atende muito prontamente, inclusive, que vai contar o que é que ficou decidido nesta audiência ontem. Pode rodar. Muito bem, Arthur. Aconteceu ontem, no final da tarde, aqui no fórum, a reunião entre a Justiça, a Defensoria Pública e a Prefeitura. A gente está aqui com o secretário de Negócios Jurídicos, o Luiz Fernando Galvão Pinho, que estava lá, claro, representando a Prefeitura e vai falar para a gente, Pinho, o que ficou resolvido nesse encontro em relação à reintegração de posse lá no distrito de Potunduva. Então, lá a audiência foi realizada com a administração, a Prefeitura, a Defensoria Pública e o Ministério Público. Então, a Defensoria Pública ela queria que a Prefeitura desse uma retaguarda no sentido de destinar as famílias carentes, que realmente necessitariam, para algum empreendimento habitacional ou aluguel social. E a gente não tem atualmente programa que enquadre essas pessoas e também não temos regulamentação local para pagamento desse aluguel social. Então, o município não tinha como dar esse amparo, essa retaguarda, por falta de legislação municipal que amparasse tal medida. Então, a situação que a Prefeitura buscava era o restabelecimento da ordem para poder cumprir a reintegração. Nesse aspecto, o que nós conseguimos fechar? Conseguimos o restabelecimento da ordem judicial, então o juiz autorizou que cumpramos a reintegração, só que ela vai ser cumprida a partir de 7 de março. Então, a Defensoria aí passou a ter um prazo para poder ingressar em juízo. Na verdade, ela vai fazer uma triagem dessas famílias, analisar dentro do aspecto social quem realmente está necessitando do amparo do poder público. Ele vai ingressar em juízo, o juiz, assim entendendo, vai determinar que o poder público dê esse suporte para a família. Então, diante da ordem judicial, se vier para o município cumprir, nós vamos cumprir a ordem judicial. Então, a Defensoria Pública ganhou um prazo para poder destinar essas famílias que realmente necessitam. Ela vai separar aquelas situações que só estão lá para tentar, de repente, conseguir a casa de uma forma irregular, indevida. A Defensoria vai fazer essa triagem, pegar as famílias que realmente precisam e buscar junto ao Judiciário um posicionamento favorável, e se vier a ordem para o município cumprir, vamos cumprir. O importante é que a reintegração, o cumprimento da ordem foi restabelecido, o juiz assim determinou a partir de 7 de março, podendo eventualmente ser cumprido antes, dependendo dessa situação dessas famílias em especial. Mas a gente já tem aí, diante da possibilidade de ver o processo ser discutido e lá para frente, a gente não tem um posicionamento de quanto tempo teria para poder concessão da ordem, nós conseguimos aí um prazo de 30 dias. Acho que é uma situação que é difícil para várias frentes, habitação, empresa, moradores, administração, defensoria. Então, esses 30 dias acho que é suficiente para a gente garantir uma retaguarda, a Defensoria retaguarda para essas famílias e a administração cumprir a ordem para reintegração e destinação para os moradores, Tá certo, Pinho. Arthur, é importante a gente lembrar, o Pinho já até falou sobre isso, que essa decisão da Justiça, então agora novamente tendenciando para a reintegração de posse, seja cumprida e definitivamente, porque para não dar aquele ar, a gente até falou outra vez aqui com o Pinho, não dá aquele ar de que você pode invadir a casa e que vai ter a casa para você, não é isso, Arthur?
Exatamente, e tem mais um detalhe, se eu entendi direito, a Defensoria Pública tem agora o trabalho de ir lá e fazer uma pesquisa para saber quem são essas pessoas que invadiram essas residências. Por quê? A grande preocupação que fica, e que a gente tem dito aqui, e que a gente tem acompanhando todo o processo, é o seguinte, que nós não estabeleçamos, de repente, a autoria da invasão legalizada, né? Essa invasão se tornar legalizada, ou seja, as pessoas podem agora encontrar um imóvel desabitado, vai lá, invade e aí diz, olha, agora eu passei a ser o dono porque não tem ninguém morando aqui no momento. Eu acho que o caminho não é esse. Se há irregularidade diante daquela pessoa que teve o direito ao imóvel e ela não está cumprindo com as exigências que são feitas para que ela possa ter o seu imóvel, aí tudo bem. Aí eu acho que a empresa, tanto a prefeitura, como a Caixa, como ou CDHU, quem é que financia de repente o projeto habitacional, eu acho que tem o direito de cobrar e de reverter isso, inclusive dando o direito para quem realmente precisa. E imagino que na suplência dessas casas tem muita gente que precisa. Se tem alguém que está conseguindo o imóvel e não precisa ou não está fazendo valer o seu direito, aí é problema de quem pegou e não está fazendo a coisa correta. Tem mais é que perder mesmo. Mas o que nós não podemos imaginar é que aquela pessoa não tem o direito, aí vem uma outra porque entende que ela não tem o direito, vem e toma o imóvel, vai lá, invade, aquela coisa toda. Detalhe, além de tudo, a maior análise que tem que ser feita, do meu ponto de vista, é não só saber quem é a pessoa que está lá, se realmente ela precisa, porque o oportunista tem em todo lugar. E às vezes a pessoa, na verdade, está sendo uma oportunista. Na verdade, ela está se aproveitando de uma situação. As casas estão lá para serem terminadas, está lá vazia, está praticamente terminada, tem um prazo ainda para fazer a entrega desse imóvel, então eu vou lá e vou invadir. Nós não podemos permitir que seja dessa forma, né? Senão nós vamos legalizar as invasões. Olha, está lá, não está usando, então qualquer um pode ir lá e tomar para si aquele imóvel. Eu acho que não é por aí. Então eu acho que a Defensoria tem que ir lá, está fazendo a sua parte, que é defender o cidadão, mas tem que ir lá e checar para ver se realmente é um cidadão que realmente, todos eles lá, que realmente estão precisando, ou se são oportunistas. Porque, por exemplo, e se o cidadão que está lá, nem aqui da cidade não é? Veio de repente lá de Pederneiras, de Macatuba, de Rio Claro, de Piracicaba, porque ficou sabendo que algumas famílias já estavam invadindo e se aproveitou da oportunidade e veio também para invadir o imóvel. Acho que tudo isso tem que ser analisado. Não estou dizendo que a Defensoria está errada em defender o cidadão de bem, cidadão honesto, mas os oportunistas, a Defensoria, não é esse o papel da Defensoria. De defender o oportunista, o cara que está se aproveitando de uma situação para poder dar uma de espertão. Não é isso que nós esperamos. Esperamos que realmente a coisa seja feita com justiça. Agora tem um outro caso, que é o caso lá do Frei Galvão, residencial Frei Galvão, que também tem invasores. E que lá no residencial Frei Galvão, a secretária Joana falou recentemente com a gente, e que seria feito também uma fiscalização para saber se essas pessoas, elas invadiram, por que invadiram, quem são esses invasores, por que aqueles moradores que ganharam o direito à moradia lá do residencial Frei Galvão, por que no prazo determinado muitos deles não se mudaram para os seus imóveis, porque tinha um prazo determinado para fazer a mudança. Então também foi questionado tudo isso.
Então o Rodrigo Boni também foi conversar com a Joana Serra, que é a secretária de habitação do município, para falar a respeito dessa fiscalização, porque a fiscalização também já terminou. O trabalho da fiscalização também já terminou. Vamos saber como é que ficou esse trabalho ao seu final. Pode rodar. Arthur, nós temos novidades em relação ao residencial Frei Galvão. A gente está aqui na prefeitura, a secretária da habitação está aqui, a Joana, ela vai explicar melhor para a gente isso, mas já existe uma decisão, pelo menos um parecer em relação à Caixa, deixar claro, já antes da Joana falar, que o que a secretaria está fazendo na fiscalização dos moradores, para saber quem já está morando mesmo na casa no prazo determinado, quem invadiu a casa de quem, isso era uma responsabilidade atribuída à Caixa. A prefeitura está colaborando para agilizar os trabalhos, já que as casas invadidas, Arthur, elas vão ser transferidas num futuro próximo para os suplentes que foram sorteados para esse conjunto habitacional. É isso mesmo, né, secretária? Isso mesmo. Nós notificamos a Caixa, ela vai notificar o dono da casa, o que assinou a escritura, haverá um distrato. Ele perde a oportunidade de fazer um novo financiamento com subsídio e o invasor haverá uma reintegração de posse e as casas serão oferecidas para o suplente. Certo. Joana, vamos pensar na possibilidade de quem teve a casa invadida antes do prazo dado pela Caixa para que a pessoa mudasse. Ela também perde a casa. Isso não ocorreu. Tá? As invasões ocorreram após o prazo de ocupação. Tá certo. Bom, portanto é isso. A prefeitura continua realizando as vistorias, né? Encaminha tudo para a Caixa conforme vai notificando os moradores. Então a Caixa, vai caber à Caixa fazer a reintegração de posse e a cessão do imóvel para o suplente. É isso? Isso. Nós orientamos para que as pessoas que assinaram o contrato, que eles vão até a CPFL, mande cortar a energia, porque ele vai ter uma conta de energia no nome dele, ele vai ter um prejuízo. Então que ele faça isso e ele faça um boletim de ocorrência, porque ele vai ter despesa no nome dele. Então, primeira providência é cortar a energia para que ele não tenha prejuízo e faça um boletim de ocorrência. Certo, secretária, mudando de conjunto habitacional, vamos lá para o distrito de Ipotunduva. Como é que está o trâmite para a reintegração de posse das casas que foram invadidas lá? Hoje acontece uma reunião com a prefeitura e o juiz. Tá aí, a reunião que nós conversamos já com o doutor Luiz Fernando Pinho, estava dizendo aí a secretária. Eu não entendi direito, ela pediu para que o morador que teve a casa invadida, é isso? Para fazer um boletim de ocorrência? Tá, mas ele não vai perder o imóvel? Ué, mas vai fazer boletim de ocorrência para quê? Você já vai perder o imóvel? Entendeu? Então, sinceramente, não entendi essa questão. A questão é a seguinte: aqueles que tiveram as suas casas invadidas, né, e que tinha um prazo para mudar. A pessoa não mudou e teve a sua casa invadida, vai ter duas questões numa só aí. Primeiro, que o invasor não vai ficar com a casa, pelo que disse a Joana. Vai ser feito um pedido na justiça, a exemplo do que foi feito lá no JAUM, de reintegração de posse, para que a prefeitura possa ter a posse novamente do imóvel, e também a Caixa, ter a posse do imóvel e repassar para os suplentes. É aquilo que eu estava dizendo. Nós não podemos legalizar a invasão. Ou seja, se você passar para o invasor, você está dizendo para os outros invasores: olha, os próximos núcleos que eu fizer, invadam as casas que depois a gente doa para vocês, a gente passa para vocês. Não pode ser assim. Claro que não. Então, o que a Joana disse: olha, nós vamos retomar esses imóveis e o direito passa a ser imediatamente do suplente, daquele que está na suplência. Então, aí sim é a forma mais correta, não é?
E a outra questão é aquele que não mudou dentro do prazo, esse vai perder o imóvel. Porque o que a secretaria, a Caixa, enfim, no trâmite entende? Bom, as casas foram dadas para aqueles que precisam. Mas eu vou dizer uma coisa, eu meio que discuto isso daí também. Porque a casa vai ser dada para aquele que realmente precisa, certo? Tá bom. Tá, precisa. Então eu vou dar 30 dias para se mudar. Então você tem o prazo de 30 dias para se mudar. E aí, o cidadão que de repente tem lá duas crianças pequenas e ganha aí um salário aí de R$1.000, R$1.200, R$1.300 por mês, o que não é difícil, às vezes até menos que isso. Como é que ele vai fazer um muro, por exemplo, para ter um filho pequeno, vai manter o filho pequeno trancado dentro de casa o dia todo, porque a mulher não vai conseguir lavar roupa, fazer um negócio, porque os filhos saem, não tem um muro na casa, não tem nada. E às vezes em um mês ele não consegue fazer. Em um mês, às vezes, ele não consegue fazer. Então esse prazo também não é tão estendido assim. Mas o prazo é prazo, quem assinou sabia das regras e das normas, assinou, dançou. Agora, só precisa ver essa questão aí de que não tem ninguém que mudou antes do prazo, né? Que invadiu antes do prazo. Sei não se não tem ninguém que invadiu antes do prazo, hein? Eu acho que é melhor checar essa informaçãozinha aí direito. Bom, gente, daqui a pouco tem mais assuntos para a gente falar dentro aqui do Jornal da Gente desta quinta-feira. Tem muitos assuntos ainda, mas eu vou só para o intervalinho, o primeiro de hoje. Daqui a pouco eu volto com muito mais assuntos para a gente debater, para a gente destacar dentro aqui do Jornal da Gente desta quinta-feira. 96 horas de liquidação Jaú Shopping. Uma mega ação de vendas. Produtos com até 60% de desconto. Preços imperdíveis. 96 horas de liquidação Jaú Shopping. De 6 a 9 de fevereiro. Aproveite. Jaú Shopping. Feito pra você. Otávio Avante Navarro. Carisma, talento e reverência. Do sertanejo universitário à música raiz. Fazer nada. Agora o que eu quero é tomar uma gelada. Eu entro no meu carro e saio pro rolê. Vou chamar a mulherada pra gente beber. As novinhas são danadas, mas parece mulherão. Quando menos se espera, já estão passando a mão. Otávio Avante Navarro. Eles estão se destacando cada vez mais no mercado da música sertaneja. Conheça o novo sucesso de Otávio Avante Navarro. Arrasto tudo pro motel. Tudo pro motel. Eu tô doidão, a cabeça tá rodando. A mulherada pelo quarto e na banheira se acabando. Eu vou beber, eu vou curtir, eu vou zoar. Otávio Avante Navarro. Arraste esse super show para o seu evento. Ligue e contrate essa dupla que já está conquistando o Brasil. E na banheira se acabando. Eu vou beber, eu vou curtir, eu vou zoar. 2014, programa Convívio, muitas novidades para você. Todos os dias a partir das 13h30, reprise às 22 horas. Vamos ter o nosso Galo Juju, que vai conversar comigo e com você, minha amiga. E para estar cobrindo todos os nossos eventos, festa, reportagem na tua casa ou na rua, a nossa querida repórter Mirela Moraes. Esperamos você aqui no nosso programa Convívio TV Local. Nos momentos mais difíceis da vida, você sabe com quem contar. Funerária Jauense. Há mais de meio século no mercado com atendimento funerário de alto padrão. Sinônimo de segurança e tranquilidade para toda a família. Os associados da Funerária Jauense contam com condições especiais em farmácias, no comércio, em exames laboratoriais e principalmente em consultas médicas e odontológicas e assistência ao convalescente, com locação de cadeiras de rodas, cadeiras de banho, andadores, muletas, entre outros. Viva intensamente feliz todos os momentos e deixe os mais difíceis por conta da equipe da Funerária Jauense. Rua Rangel Pestana, 855, fone 3602-7200, Jaú.
Você que já contava com 2 unidades da Ótica Precisão, agora tem o conforto da 3ª unidade. As Óticas Precisão te atendem agora também no Jaú Shopping. Avaliação de lentes, as melhores marcas em armações e modelos. Óticas Precisão, confiança conquistada há mais de 30 anos. Rua Lourenço Prado 533 e 555. E agora também atendendo você no Jaú Shopping. Chegou o empreendimento imobiliário que faltava na cidade de Jaú, Authentic Residence. O Authentic Residence oferece apartamentos com fino acabamento, em um bairro valorizado, com uma completa infraestrutura e várias opções de lazer. Piscina com raia e infantil, área para churrasco com espaço gourmet, playground, salão de festas, espaço fitness e com total segurança. Apartamentos com 2 dormitórios, sendo uma suíte com sacada e varanda gourmet. Apartamentos com 3 dormitórios, sendo uma suíte e varanda gourmet com churrasqueira. Empreendimento com projeto totalmente aprovado e garantia de escritura na mão após a compra. Authentic Residência. Descubra seu jeito autêntico de viver. Vendas, Concreto Imóveis, Rua Álvaro Floré 439, fone 3416-9506, uma incorporação Construtora AEJ. Muito bem, já estamos de volta. Deixa eu falar do Alto Posto Itaporã. O Alto Posto Itaporã é combustível de qualidade para você abastecer o seu veículo. Arthur, mas isso eu já sabia. Ah, já sabia? Então não perca tempo, passe no Alto Posto Itaporã, na Avenida Zezinho Magalhães, número 1200. Está lá toda a equipe do Alto Posto Itaporã para você abastecer com a qualidade que só o Alto Posto Itaporã oferece para você, tanto no álcool, na gasolina, etanol, né? Etanol, gasolina, diesel, e ainda você pode abastecer o seu estômago passando lá na loja de conveniência do Alto Posto Itaporã para tomar esse café expresso delicioso e para abastecer também o seu estômago. Então, não perca tempo, Alto Posto Itaporã, Avenida Zezinho Magalhães, número 1200, esse é o endereço do Alto Posto Itaporã. Alto Posto Itaporã, também com a gente dentro aqui do Jornal da Gente. Bom, gente, na última segunda-feira, o vereador Carlos Lampião apresentou um projeto. Eu particularmente acho muito interessante e até quero comentar isso depois, que fala a respeito do seguinte. Bom, primeiro, qual que é os empresários, o segmento, né, no Brasil hoje que mais fatura? Os bancos, né? E qual é o segmento que dá um dos piores atendimentos que nós vemos, né, no Brasil também? Os bancos, né? Não por culpa dos funcionários em si, porque os bancos hoje, eles têm cada vez mais serviços para os funcionários, com cada vez menos gente trabalhando para poder dar conta desses serviços, ou seja, quer fazer mais com menos. Isso é claro para todo mundo, é só você ir nas agências bancárias para ver quantos caixas tem lá atendendo, né? Em relação ao número de clientes que vai à procura das agências bancárias todo dia. E tem uma questão que eu acho que tem muito a ver, que o vereador Lampião colocou no seu projeto, que é o seguinte: estacionamento. Você sabe, não é fácil, hoje está cada vez mais difícil em qualquer ponto da cidade, principalmente na área central, você chegar e estacionar. Está realmente um caos, está muito difícil. Hoje em dia, o número de veículos que nós temos por residência aumentou e aumentou muito, e isso dificulta, sem dúvida nenhuma, o estacionamento. Tem muitos carros, tem muitos veículos, né? E aí, o vereador Lampião colocou no seu projeto o seguinte, que os bancos tenham que ter estacionamento. Na primeira votação, eu acho que foi 15-1 a votação. Surpreendentemente, o vereador Fernando Frederico votou contra. Para mim, na minha opinião, surpreendentemente, ele votou contra. E eu vou explicar daqui a pouco porque eu estou dando essa opinião. Mas eu pedi à nossa equipe que fosse trabalhar esse assunto, ouvir algumas pessoas, inclusive a opinião
de algumas pessoas. E eu disse, olha, aleatoriamente, chegue e pergunte o que acha de um projeto como esse que obriga os bancos, as agências bancárias, a terem um estacionamento para os seus clientes. Pode rodar. Pois é, Arthur, visando melhorar esse trânsito infernal, caótico que a gente tem na cidade, principalmente nas épocas de pagamento, o vereador Carlos Alberto Lampião apresentou um projeto de lei na última sessão da Câmara. O que ele pretende fazer com esse projeto de lei? O projeto de lei é bem simples. Ele indica que os bancos ofereçam estacionamento para os seus clientes num prazo de até 180 dias. 180 dias para deixar a casa em ordem para os bancos. Por que tudo isso, Arthur? O trânsito, todo mundo que está em casa sabe como é que está difícil para se dirigir aqui no centro da cidade. Caso o banco não tenha espaço ou estrutura para fazer estacionamento, o projeto direciona os bancos a fugirem dessa área do quadrilátero central aqui da cidade, que busquem outros lugares da cidade para construírem novos prédios, o que também causaria ou ocasionaria o desafogamento do trânsito, ou uma parte dele aqui na cidade. Porque, Arthur, fala sério, tá muito difícil estacionar aqui no centro da cidade ou até circular pelo centro da cidade. A gente foi às ruas ouvir a população e alguns vereadores que também foram favoráveis ao projeto. A gente viu essa sessão de segunda-feira, a gente tramitou já em votação, votei em primeira discussão, passou. Votamos a favor sim, de acordo. A gente viu hoje que os bancos, infelizmente, alguns não se posicionam em ter um local apropriado aos clientes que venham frequentar diariamente esses locais. E como já uma lei para os barracões também tem essa disposição, então nada mais que justo os bancos, onde que é o lugar que hoje vem mais a ganhar no Brasil, tem que dispor algo aos clientes que eles se veem dia a dia. Fernando, hoje em dia tudo que puder ser feito pelas empresas ou pela iniciativa privada para desafogar o trânsito é bem-vindo, né? Com certeza. A gente viu hoje também que alguns bancos da cidade estão se deslocando, saindo do centro da essa Isso é bom até para a cidade, bom também para as pessoas que venham morar mais distante do centro. Então esperamos também com essa lei que vai ser aprovada com certeza em segunda discussão, que eles venham a tomar uma consciência que se eles não puderem fazer esse estacionamento no centro, no local para eles, que eles possam sair do centro e fazer em locais mais distantes da cidade. Se houver espaço útil, eu sou a favor para aliviar, mas o futuro vai ser encontrar espaço útil para a construção. É uma questão muito... O centro teria que se separar os bancos, construir fora da área central. Eu sou a favor, construir estacionamento e não cobrar estacionamento. Os bancos têm muito lucro, né? A dificuldade é na região, concentros de uma região central em todos os lugares, não tem estacionamento em lugar nenhum. O motivo maior da minha votação favorável ao projeto do vereador Lampião é a descentralização, né? Hoje nós sabemos que alguns bancos, algumas agências bancárias já estão saindo do centro da cidade. E isso é muito bom, isso é benéfico, que vai desafogar o trânsito na região central. Eu sou a favor. Porque é muito difícil de estacionar aqui no centro, né? Porque tem gente que coloca o carro numa vaga e vai tirar só às 6 horas da tarde. E em dia de pagamento, então, piorou. E desde que eles não cobrem também pelo estacionamento, porque tem banco que faz isso. Na verdade, primeiro, a ideia do vereador Carlos Lampião é o estacionamento gratuito para os clientes, para aqueles que vão às agências bancárias. Você vai lá fazer um serviço na agência, você vai lá, coloca o seu carro. Eu acho até que essa lei, não sei se está dizendo isso, pode até ter um tempo, não tem problema. 1 hora, no máximo 1 hora, sei lá. Mas o banco também precisa atender em 1 hora, né? Porque também tem uma lei que diz que tem um tempo para o banco atender lá. Então, se eu ficar mais que 1 hora, aí o problema é do banco, aí já não é mais meu. Tá certo? Mas eu estou dizendo para ninguém se aproveitar, dizer que vai no banco, aí depois o cara vai numa loja, aquela coisa toda. Então, ele pode ficar lá 1 hora, certo? Maravilha. Agora, a grande questão, eu pergunto se porventura tem alguém contrário, ou como, por exemplo, o vereador Fernando Frederico disse,
Eu acho que é difícil por isso, porque já não tem vaga nos estacionamentos no centro da cidade. Poxa vida, aí você vai abrir oportunidade para ter mais estacionamento. Você não precisa ter só aqueles que tem hoje. O banco que se vire para ter mais estacionamento. Ele que loque um espaço e coloque lá um estacionamento. Eu acho um absurdo que alguém seja contrário. Respeito, porque eu não sou o dono da verdade, mas eu acho que é um contrassenso. A gente, no momento como a gente está brigando para ter melhoria, para ter um fluxo melhor do trânsito no centro da cidade, e você ir contra um projeto desse, é no mínimo você ser um atrasado. É no mínimo. Você não pensar mais à frente. Vai me desculpar, eu sinceramente nem entendi direito essa votação do vereador Fernando Frederico, que para mim é uma pessoa que tem até visionária, uma pessoa que tem uma visão diferenciada. Sinceramente não entendi. E você viu que a maioria não, todas as pessoas que nós entrevistamos são favoráveis. O que disse o vereador Fernando, o Fernandão, está certíssimo. Banco é o que mais ganha hoje nesse país. Como é que o cara hoje que vai montar uma farmácia, ele é obrigado a colocar estacionamento, e o banco que fatura o absurdo que fatura não é obrigado a ter estacionamento? Por quê? Porque ninguém tem coragem de peitar os bancos, é isso? Porque ninguém tem coragem de falar a barbaridade que eles fazem, tratam mal os clientes, está jogando todo mundo nas maquininhas para ser atendido. Só você vai lá, tem gente que não sabe nem apertar os botões lá, tem que ficar pedindo ajuda para os outros, ficando à mercê de golpistas. E é isso que os bancos têm feito, porque ninguém tem peito de enfrentar, porque vai enfrentar a FEBRABAN, eu enfrento, e aí? Se precisar tem que enfrentar, pô. O político é eleito para isso mesmo, ou é só para ele brigar contra os pequenininhos? Aquele que não tem força para nada. Pelo contrário, o político é eleito para ir brigar contra essa massa de manobra aí mesmo. É para isso que é eleito. Então, parabéns aos vereadores que votaram favoráveis, parabéns à iniciativa do vereador Carlos Lampião, que peitou, que tem coragem, mostrou que tem coragem, porque, de fato, não é fácil mesmo, não é mole mesmo brigar com um banco não, porque eles são poderosos mesmo. A gente sabe que eles são poderosos. Agora, se eles forem poderosos, mas pelo menos fizerem a parte deles, tá ótimo, tá certo. Tem que brigar e obrigar os bancos a passarem a fazer a coisa como tem que ser feita, diante não só da lei, do que já está aprovado, mas se tiver oportunidade de aprovar mais leis para fazer com que os bancos tenham um mínimo de cidadania, pelo menos, eu acho que está certo, é por aí, esse é o caminho. Olha o quanto esses caras faturam, não é pouco. Então, eles que se virem, é fácil. Mas como é que vai fazer para ter vaga? Tem banco, tem banco que não tem nem lugar para fazer o estacionamento, loquem. Tem vários estacionamentos aí, o que não tem mais lugar, está cheio, loque um outro espaço para fazer. Aí entra outra parte, que é a ideia, que é uma ideia importante dentro do projeto do vereador Carlos Lampião, e que citou muito bem aí o vereador Fernando Barbieri, que é o seguinte: se o banco, a ideia é essa, se o banco sentir que ele não tem condições de botar um estacionamento no centro, que ele não tem condições de oferecer esse tipo de serviço, ele que vá para outro lugar e que facilite, que mude, porque o horário de banco, vai no horário de banco no centro da cidade para você ver como é que está. E não é só na cidade de Jaú, mas vai no horário de banco no centro da cidade. Eu acho que todas as cidades deveriam fazer um projeto de lei como esse, e forçar e obrigar os bancos a terem um estacionamento. Obrigar os bancos a terem estacionamento. Não só estacionamento, os bancos deveriam ter muitas outras coisas para oferecer. Mais segurança, mais conforto para os clientes. Deveria, porque o tanto que eles gastam, na verdade, não deveria
nem ter lei que obrigasse o banco a ter estacionamento. Se na verdade os bancos tivessem preocupação com os clientes, não precisaria nem ter lei para isso. Eles mesmos, os próprios bancos, já estariam preocupados em ter o estacionamento para os seus clientes, sem precisar que nenhum vereador fizesse lei nenhuma. Mas acontece que isso não acontece, é quase uma redundância, mas é verdade. Não acontece, os bancos não estão nem aí. Quando você precisa deles, eles nunca podem te ajudar. Aí, só se você realmente... Banco só é bom para quem tem muito dinheiro. Para quem tem muito dinheiro não precisa de banco, amigo. Quem tem muito dinheiro não precisa do banco, não precisa dele, é ele que precisa do cliente. E eles só são bons para quem tem muito dinheiro. Para quem não tem, vai lá mendigar quase. Parece que está mendigando, essa que é a grande verdade. Então, tem que forçar a barra com eles mesmo. Parabéns aos vereadores que votaram, respeito o vereador que não votou, o vereador Fernando Frederico, mas confesso que não entendi, sinceramente, eu não entendi, né? Por que votar contra um projeto como esse, a menos que o vereador também entenda alguma coisa assim muito especial, que nos mostra alguma coisa muito especial, apenas por argumentar, acho que não vai resolver, acho que não vai resolver, aprova e vamos ver se vai resolver. Agora, sinceramente, eu não entendi, mas ele tem o direito de votar contrário ao projeto, votou, mas a justificativa, sinceramente, não me convenceu. Parabéns aos 15 vereadores e parabéns ao vereador que apresentou, o Carlos Lampião, que teve coragem de brigar com esse segmento, repito, teve coragem de brigar com esse segmento, que não é muita gente que tem coragem de brigar com eles, não. Já de cara tem medo de brigar com os bancos, com as grandes potências, essa que é a grande verdade. Bom, deixa eu falar da Ótica Precisão, as Óticas Precisão, aliás, são 3 unidades dentro do município para você e imperdíveis, as melhores marcas você encontra nas Óticas Precisão. Aliás, as melhores grifes, né? Você encontra nas Óticas Precisão. Então não perca tempo não, confira você também o que oferece em óculos de sol, em óculos de grau, a Óticas Precisão. É qualidade, além do melhor atendimento, preço justo, um melhor atendimento também para você que a Óticas Precisão oferece. São 3 endereços, de um deles lá no Jaú Shopping, e você não pode perder essa oportunidade. Quer óculos de grau, óculos de sol, com qualidade, procure Óticas Precisão. Óticas Precisão, junto com você também, dentro aqui do Jornal da Gente. Que calor, hein? Cada dia mais, que calor, os mananciais já estão ficando baixos, essa que é a grande verdade, né? Nós temos que nos preocupar com isso também, dar uma economizada na água, né? Porque é uma questão de cidadania até, porque não é culpa de ninguém, é do calor, o tempo que está realmente terrível, muito calor mesmo. Falando nisso, vamos saber como é que vai ficar o tempo? Vamos saber a previsão do tempo para esta quinta-feira, porque depois tem uma matéria com o Valdir Baltazar da Defesa Civil, que eu quero também que vocês prestem atenção no que ele vai dizer, esse tempo seco dessa forma. Ontem até imaginei que ia chover um pouquinho e tal, e não veio a chuva, né? Mas vamos saber como que vai ficar para hoje a previsão do tempo. Pode rodar. O ar seco ganha força por grande parte do Sudeste nesta quinta-feira. O sol vai brilhar forte e não tem previsão de chuva em grande parte do estado de São Paulo e Minas Gerais, todo o estado do Rio de Janeiro e no sul do Espírito Santo. Já nas outras áreas do Espírito Santo e de Minas Gerais, há condições para pancadas de chuva de forma passageira a qualquer hora do dia. E na região de Presidente Prudente podem ocorrer temporais a partir da tarde. A máxima prevista para Vitória é de 33 graus, 34 graus em Belo Horizonte, 35 graus em São Paulo e máxima de 40 graus no Rio de Janeiro. Muito bem, tá aí a previsão do tempo. E o Rodrigo Boni também conversou com o Valdir Baltazar sobre esse tempo, né? Calor forte, intenso, e esse tempo, né, seco, barbaridade. Eu repito, alguns mananciais estão sofrendo, não aqui só na cidade de Jaú, na região. Em São Paulo já está se fazendo
racionamento de água, né? Esse era um período, na verdade, que esperava-se que ia chover e chover muito. Inclusive o próprio Valdir, no final do ano, falou que sempre tem uma preocupação com o mês de janeiro, por exemplo, com muitas chuvas, né? Com muita água e às vezes tempestades. Havia essa preocupação, chuva que não veio, né? Neste ano de 2014, não tivemos talvez uma pancada ou outra, mas a chuva intensa realmente que a gente tem no mês de janeiro não veio. Valdir Baltazar falou sobre o assunto também com o Rodrigo Boni. Pode rodar. Arthur, as altas temperaturas têm preocupado o coordenador da Defesa Civil aqui na cidade, porque o problema não está só nos recordes diários que a gente vem batendo aí de temperatura, mas principalmente na taxa da umidade do ar. Ontem, por exemplo, no final da tarde, a umidade na cidade era de 20%, situação que levou ao decreto do estado de atenção, né, Valdir Baltazar está aqui. Valdir, explica pra gente como é que funciona essas medidas feitas pela Defesa Civil e o que a Defesa Civil pode estar fazendo para tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas, se é que isso é possível, afinal de contas não tem como mexer com o tempo. Justamente, a Defesa Civil, num parâmetro geral, ela enquadra a partir do momento de 30% da umidade do ar, é dito como estado de atenção. Abaixo disso é o estado crítico, né? Tem a questão do problema da exposição ao sol, mediante alguns horários. Esses horários geralmente variam entre as 2 horas da tarde até as 17 horas, né? Que o sol está bem intenso. Com a escassez da chuva e esse calor intenso, é necessário que a população em si tome algumas medidas preventivas. No caso, aí, usar o protetor solar, à noite manter o ambiente umidificado, tomar cuidado também com os aparelhos de ar-condicionado, porque às vezes sai de uma temperatura bem fria e já entra, dá esse choque térmico. E quanto à questão do que fazer, realmente é difícil. É uma questão mais de conscientização que a população tem que ter em si e tomar essas atitudes preventivas, e isso também faz com que minimizem casos na saúde pública, né? Porque geralmente é da mucosa no nariz, a questão do sistema respiratório. Então, toda a prevenção, Boni, é necessário que se tenha para não ficar exposto a esse sol, principalmente as pessoas que trabalham em áreas que são obrigadas a ficar expostas ao sol, está bem protegido, e esperar que venha a chuva, né? Até porque essa questão aí afeta também a questão dos mananciais, a questão da falta da água também. E geralmente quando acontece essa situação de sol quente e vem essa chuva que a gente vai estar esperando, ela já vai vir em forma de tempestade. E aí volta o sol de novo. Então é a questão da limpeza dos terrenos, para fazer com que isso também não atinja a questão da dengue também, fazer a limpeza. Cada um tentar fazer a sua parte para se proteger e ao mesmo tempo minimizar os impactos e tentar estabelecer uma situação de convivência com esse período aí anormal, até pela questão de ser período de verão, né? Você falou em anormal, Valdir, é bem verdade, porque janeiro é tido como mês das típicas chuvas de verão. E não tem acontecido isso, né? A gente não viu aí chuva, até teve 1, 2 pancadas rápidas, isoladas na cidade, mas aquelas frequentes chuvas de verão não tem acontecido na cidade. Eu vou aproveitar essa sua observação e fazer uma pergunta que muita gente, receita caseira isso. Tem gente que coloca balde, bacia, com água no quarto geralmente. Isso ajuda de verdade a umidificar ou melhorar o ambiente? Com certeza. São medidas paliativas, simples, sem alto custo e ao mesmo tempo tem um valor fundamental. Um balde de água próximo à cama, geralmente as pessoas molham a toalha, põem na cabeceira da cama ou na porta. São medidas simples, paliativas, que ajudam sim o combate. Até mesmo porque se você ficar exposto ao ventilador direto, isso não é bom. A questão do ar-condicionado, às vezes tem que se fazer a manutenção dele para que ele funcione de acordo com o padrão, porque as pessoas às vezes deixam, né, um determinado tempo, não tem a preocupação em si com a manutenção desse equipamento. Então, é necessário que se tenha essa preocupação. E essas medidas aí simples, paliativas, elas contribuem também.
O ideal é que não seja somente à noite, que a pessoa mantenha-se o ambiente umidificado o dia todo, né? Valdir, só para a gente encerrar, tá quente demais, a previsão do tempo prevê aumento da temperatura até pelo menos terça-feira e não tem também previsão para chuva significativa, pelo menos aqui na cidade. Aí fica todo mundo pensando, a hora que a chuva vier, ela vem e vem demais, né? É justamente, Boni, a Defesa Civil aqui analisou junto à FATEC, pela Estação Hidrológica Meteorológica, né, sobre a questão do índice pluviométrico. Em janeiro do ano passado, choveu 358 milímetros. E em janeiro do mês de 2014, esse ano, choveu 160. Nós temos uma diferenciação de aproximadamente 200 milímetros a menos. E o mês de fevereiro começa aí com essa questão da chuva de daqui uns 10 dias, fica essa questão de daqui 5 dias, e já se passaram 7 dias do mês aí e estamos sem chuva. Então, todas essas questões contribuem muito para a questão dessas tempestades aí de verão. E aí nós vamos entrar no mês de março. O mês de março ele é tido como, no período de verão, um dos meses mais chuvosos, né? Que é a famosa as águas de março, né? Então, estamos esperando ela, a verdade é essa, né? Tá certo, Valdir. Arthur, portanto, tá aí, cuidados que todo mundo pode ter em casa, colocar recipientes com água nos ambientes em que mais fica, né? E à noite, claro, no quarto, esperar para que a chuva venha, né, Valdir? Mas que venha com calma também, Arthur. Verdade, as águas de março estão muito aguardadas, né, desta vez, porque janeiro não vieram as chuvas como costuma vir, né? Esperamos que não com tanta, que viesse, a gente esperava que não viesse com tanta intensidade, né, pancadas tão fortes, mas que tivesse alguns dias de chuva para dar uma melhorada, inclusive no calor, no ar. Não aconteceu. Fevereiro começou agora também sem chuva, né? E março geralmente é um mês que realmente chove, tem até as músicas, né? A música, aliás, da Águas de Março, tal, aquela coisa toda. E a expectativa de que realmente chova e melhore a condição climática, a umidade do ar, porque como disse o Rodrigo, né? O Rodrigo deu uma de médico aí, já disse, coloca lá o balde com água, bacia, no quarto, na sala onde você ficar, para melhorar a umidade, porque estava em quanto ontem? 18, é isso? 18%? Meu Deus do céu, sabe quanto que tem que ser a mínima, mais ou menos, tolerável? Porque está bem abaixo, né? Acho que deve ser 50, 40, sei lá, 30, alguma coisa assim. 50%, está em 18. Está em 18. Então, principalmente para a garotada, 30 é atenção, nós estamos em 18. Então, principalmente para a garotada, né? O quarto que a garotada dorme, aquela coisa toda, é sempre uma boa indicação. E deixa eu fazer um alerta para os cavalos aí que fica atacando fogo em terreno, amigo. É brincadeira, né? Um tempo seco desse, um baita calor desse. Aí o cara vai lá e ateia fogo no terreno. Taca fogo no terreno, rapaz. Aí tem criança, tem pessoa idosa nesse período, umidade baixa, barbaridade, não chove nem nada. O cabeçudo vai lá e põe fogo no terreno. É brincadeira. Vamos, né? E o vizinho que vê fala, amigão, pelo amor de Deus, não, né? Pelo amor de Deus, não devia nem precisar falar. Eu estava ontem lá na igreja, lá em São Pedro de São Paulo. Nós estávamos lá registrando a missa, lá filmando a missa, que aliás sexta-feira nós vamos apresentar, daqui a pouco eu vou falar disso. Estava lá, já vai lá um cabeçudão lá meter fogo no terreno lá próximo lá. É uma fumaceira danada, prejudica a criança, prejudica a pessoa idosa, todo mundo, né? Todo mundo, mas muito mais ainda as crianças, pessoas mais idosas. É brincadeira, não faça isso, né, amigão? Por favor, né? Pelo amor de Deus. Vamos para o intervalinho, é mais um rapidamente, daqui a pouco eu vou voltar e aí nós vamos trazer outros assuntos também. Tem o presidente da Câmara falando a respeito do projeto para diminuição do número de assessores. Vai dar o que falar isso ainda, hein? Vai dar muito o que falar isso ainda, hein? Tem aí já a imagem da missa? Antes, deixa eu falar, daqui a pouco também nós vamos mostrar a imagem do veículo que aqueles 4 jovens estavam, ontem nós falamos com um amigo deles aqui,
estavam, se acidentaram, um deles perdeu a vida, o Guilherme Garcia, mas na verdade todo mundo conhece pelo Guilherme Pereira, porque é filho do Gilson Guarnieri Garcia lá da sorveteria Pereira, e nós vamos mostrar a imagem do carro, você vai ver como é que ficou o carro, daqui a pouco nós vamos mostrar para você. E dá para mim aí a imagem, é a nossa vinheta aí da Santa Missa, direto lá da igreja de São Pedro e São Paulo, que será comandada pelo Padre Firmino, e que nós vamos apresentar para você sexta-feira às 20 horas, às 8 da noite, e vamos apresentar também no sábado às 18 horas e no domingo, do sábado às 19, né, Mateus? Às 19 horas e no domingo às 10 horas da manhã. Tá aí imagens da missa do Padre Firmino lá na igreja São Pedro e São Paulo, no Nova Jaú. Tá aí algumas das imagens que nós registramos lá na semana passada, ontem também, e você vai poder acompanhar na próxima sexta-feira, portanto amanhã, a partir das 20 horas, famoso 8 da noite, aqui pela TV Local Canal 4, ou ainda pela internet www.tbljau.com.br, tá bom? Então, repetindo, amanhã às 20 horas, às 8 da noite, no sábado às 19 horas e no domingo às 18 horas, né? No sábado. E no domingo, às 10 horas da manhã, tá certo? Vou pro intervalo, daqui a pouco eu tô de volta e vou mostrar mais assuntos para você dentro aqui do Jornal da Gente. Até já. Nos momentos mais difíceis da vida, você sabe com quem contar. Funerária Jauense. Há mais de meio século no mercado com atendimento funerário de alto padrão. Sinônimo de segurança e tranquilidade para toda a família. Os associados da Funerária Jauense contam com condições especiais em farmácias, no comércio, em exames laboratoriais e principalmente em consultas médicas e odontológicas e assistência ao convalescente, com locação de cadeiras de rodas, cadeiras de banho, andadores, muletas, entre outros. Viva intensamente feliz todos os momentos e deixe os mais difíceis por conta da equipe da Funerária Jauense. Rua Rangel Pestana, 855, fone 3602-7200, Jaú. 2014, programa Convívio, muitas novidades para você. Todos os dias a partir das 13h30, reprise às 22 horas. Vamos ter o nosso Galo Juju, que vai conversar comigo e com você, minha amiga. E para estar cobrindo todos os nossos eventos, festa, reportagem na tua casa ou na rua, a nossa querida repórter Mirela Moraes. Esperamos você aqui no nosso programa Convívio TV Local. Chegou o empreendimento imobiliário que faltava na cidade de Jaú, Authentic Residence. O Authentic Residence oferece apartamentos com fino acabamento em um bairro valorizado, com uma completa infraestrutura e várias opções de lazer. Piscina com raia e infantil, área para churrasco com espaço gourmet, playground, salão de festas, espaço fitness e com total segurança. Apartamentos com 2 dormitórios, sendo uma suíte com sacada e varanda gourmet. Apartamentos com 3 dormitórios, sendo uma suíte e varanda gourmet com churrasqueira. Empreendimento com projeto totalmente aprovado e garantia de escritura na mão após a compra. Authentic Residência. Descubra seu jeito autêntico de viver. Vendas, Concreto Imóveis, Rua Álvaro Floré 439, fone 3416-9506. Uma incorporação Construtora AEJ. 96 horas de liquidação Jaú Shopping. Uma mega ação de vendas. Produtos com até 60% de desconto. Preços imperdíveis. 96 horas de liquidação Jaú Shopping. De 6 a 9 de fevereiro. Aproveite. Jaú Shopping. Feito pra você. Bom, não tem jeito, ele vem mesmo, né? Não adianta que todo ano ele vem. Começo de ano, ou é janeiro, fevereiro, no máximo março. Tem cidades aí que às vezes até abril é que envia
o carnê do IPTU. Mas não tem jeito, no começo do ano ele vem, então você já fica já aguardando, já fica esperando. E sobre esse assunto, o Rodrigo Boni foi falar com o secretário de Finanças do município, o doutor Luiz Vicente Federici, que fala sobre já a entrega dos carnês do IPTU. Pode rodar. Exatamente, Arthur. Começaram a ser entregues ontem e deve terminar amanhã a entrega dos carnês do IPTU de 2014, feita pelos Correios. A gente está aqui com o secretário de Economia da cidade, o Luiz Vicente Federici. Secretário, a entrega está acontecendo conforme o programado e a população já vai ter as opções de pagamento no carnê. Exatamente. A primeira parcela vence agora no dia 11, terça-feira, e toda a população já está recebendo os carnês IPTU. Acreditamos que os Correios entreguem esses carnês até a sexta-feira próxima, ou seja, toda a população vai receber o carnê antes de seu vencimento. Secretário, continua aquele mesmo esquema para pagamento? Pode pagar aqui na prefeitura, como pode pagar em bancos e lugares conveniados, né? O caixa da prefeitura se encontra fechado esta semana. Preferencialmente, os pagamentos deverão ocorrer em bancos e casas lotéricas. Secretário, não tem como fugir dessa pergunta, ninguém vai se assustar com a correção do IPTU, né? Não, eu acho que essa questão da correção do IPTU já está mais do que debatida, né? Nós temos que o valor do IPTU não vai assustar, porque o IPTU é uma parte do carnê, não é o carnê em sua integralidade. Certo, Arthur, só lembrando em relação a isso que o secretário disse, a gente mostrou ano passado, né, que todo mundo achava que ia subir em 40% o valor total do que pagava do IPTU, e não é assim, é só aquela parte em que cabe a parte do IPTU. É como se fosse um IPTU dentro do IPTU, né, secretário? Exatamente, o IPTU é uma pequena parcela dentro do valor do carnê que inclui outras taxas, como CIP, como contribuição de taxa de limpeza e todos os outros tipos de coisas. Para a gente encerrar, caso alguém não receba o carnê do IPTU, pode vir procurar aqui o atendimento ao cidadão da prefeitura. Exatamente, o atendimento ao cidadão vai imprimir uma segunda via. Tá certo, secretário. Arthur, esse é o secretário de Economia aqui da cidade. Então, todo mundo recebendo o carnê do IPTU até sexta-feira. Essa foi uma didática que as pessoas realmente tiveram muita dificuldade de entender, né? Porque o carnê do IPTU, quando você e agora vai receber o carnê do IPTU, ele não vem só com o IPTU, ele não é só o IPTU. Lá dentro do carnê, lá no carnê, você tem o IPTU, né? No valor do carnê, no valor total do carnê, você tem o IPTU, tem a taxa de iluminação pública, tem também a taxa de limpeza pública, taxa de melhorias, enfim, e que esse reajuste, ele se refere a essas taxas, né? E não ao valor do IPTU. Então, isso significa o que na prática? Que se reajustou 40% essas taxas, não significa que o valor total do IPTU em relação ao do ano passado vai ser 40% maior. 40% em relação a essas taxas, e não o valor do IPTU em si. Arthur, então quer dizer que não tem aumento nenhum? Lógico que tem, já está dizendo que se tem um aumento nas taxas, tem um aumento, tem reajuste, mas não no valor total do IPTU, do seu carnê do IPTU. Então, quando as pessoas receberem o carnê, aquelas que fizerem o cálculo direitinho, tudo certinho, né? E não só ficar no vai da valsa, na reclamação do vizinho, então o vizinho reclamou, eu reclamo também, aquela coisa toda, vai perceber que vai fazer esse cálculo baseado na taxa e separado do IPTU. E que no total, porque na verdade nós estamos acostumados a receber o carnê e chamar, estou recebendo aqui o carnê do IPTU. E que na verdade engloba mais do que só o IPTU. Agora, a grande discussão que se faz em torno da questão do IPTU é a disparidade, a diferença que tem nos valores dos imóveis, porque a grande questão, que eu me lembro que falava o secretário, que falava o prefeito em relação ao carnê do IPTU, é de que havia uma defasagem no valor do IPTU de alguns imóveis que custam muito mais do que na verdade está registrado o seu valor, né? Lá no valor venal.
Então, essas pessoas, elas pagavam pelo valor que está registrado lá. Então, é muito menos do que realmente vale o seu imóvel. Então, o cara tem um imóvel que ele já fez várias melhorias lá, e lá está registrado que o imóvel dele vale 60, 70, 80 mil reais. E hoje o imóvel dele vale 200 mil reais. Mas ele está pagando o imposto sobre 60, sobre 70, sobre 80 mil reais, quando na verdade o imóvel dele vale muito mais. Isso é correção da planta genérica, a famosa correção da planta genérica. E que aí é que dá a grande chiadeira, que aí é que dá a grande reclamação. Porque o cara falava, pô, mas eu pagava 250 reais de IPTU, veio 400 nesse ano, mas ele pagava sobre aquele valor que estava registrado no valor venal do terreno, do imóvel dele, quando na verdade o imóvel já recebeu várias melhorias, né? O bairro recebeu várias melhorias e não foi atualizado. Isso é uma grande discussão, isso é um grande debate. Eu não estou dizendo aqui que está certo a prefeitura de fazer e que está errado o cidadão de reclamar, mas esse é um grande debate que se faz, porque o cidadão também às vezes diz assim, mas eu passei 10 anos lá atrás que não tinha nem asfalto na minha rua e eu pagava o IPTU normalmente. Eu tinha que pagar o IPTU mesmo sem ter melhorias. Agora que tem melhorias, agora que foi feito melhorias, vem o IPTU maior para eu pagar? Existe, acontece isso também, né? E às vezes problemas lá do passado, que nem é agora dessa administração, mas se ele está mandando o valor reajustado, é claro que o ônus vai ficar para quem? Para quem mandou o valor reajustado. Por isso, criou-se toda essa polêmica em torno do reajuste do valor do IPTU. Agora, quem que gosta de pagar mais caro? Eu gosto? Claro que não, ninguém gosta. Vai chegar o carnê, está mais caro, o cara vai reclamar, vai dar chiadeira? Vai dar chiadeira mesmo, não tenha dúvida disso. Mas a administração entendeu que deveria fazer a correção. Se está certo, está errado, agora a avaliação é sua aí. Bom, deixa eu só dar um recado que o pessoal do Abrigo São Lourenço está comprando... Se você quiser, você pode colaborar comprando frango assado no valor de R$ 22,00 e as vendas podem ser feitas antecipadas no telefone 3622-2624 ou então lá no próprio Abrigo, lá na Avenida do Café 131. A retirada do frango será feita no supermercado Furlamax, na Avenida Zezinho Magalhães, 1497, no sábado, dia 8 de fevereiro, portanto, daqui a 2 dias, das 11 até as 14 horas, das 11 até as 2 da tarde, tá bom? Você vai matar sua fome também, ajudar ao Abrigo São Lourenço da cidade de Jaú, comprando esse frango assado no valor de R$ 22,00. Ó, 3622-2624. Vamos ajudar o Abrigo São Lourenço, tá bom? Olha, agora nós vamos trazer um outro tema que promete ser polêmico também nas próximas sessões da Câmara Municipal, que é a questão da redução do número de assessores. O Vanucci, que conversou com o Rodrigo Boni, nós vamos trazer agora, ele tem feito um certo suspense no seguinte sentido, de dizer que se não for aprovado, se ele vê que não vai ser aprovado, ele tem uma carta na manga. Aliás, eu acho que ele tem duas. E depois da entrevista do Vanucci para o Rodrigo Boni, eu vou falar das duas aqui. Eu não sei se ele fala na matéria, que eu confesso que eu não vi a matéria, não sei se ele fala, mas se ele não falar, eu vou falar das duas possibilidades em relação à votação na Câmara Municipal, e aí eu quero ver o que é que o Vanucci, para a gente discutir de repente até antecipar o que pode acontecer em relação a essa votação para a diminuição do número de assessores. Vamos então acompanhar o que disse o Roberto Carlos Vanucci, presidente da Câmara, em relação a esse projeto da redução do número de assessores. Foi apresentado ontem ou anteontem? Ontem na Câmara Municipal, pela mesa diretora. Pode rodar.
Pois é, Arthur, a gente está aqui na prefeitura, né? A gente veio saber das notícias da cidade e encontramos o presidente da Câmara, o Vanucci. E o Vanucci tem notícia boa, ele bancou mesmo aquela informação que ele deu ano passado, começo desse ano, e está protocolado já o projeto para redução do número de assessores, né, presidente? Bom dia, Boni, bom dia a todos os telespectadores da TV Local, um abraço aí para o meu amigo Arthur. De fato, ontem eu, através da mesa, protocolei o projeto como já havia combinado com o vereador Fernando Barbier, que assinou junto comigo. E, então, a partir da próxima segunda, ou seja, da segunda sessão desse ano 2014, vai dar entrada na casa, em deliberação, o projeto da redução do número de assessores. E a partir daí, nós vamos aguardar que ele tramite pelas comissões pertinentes. Vai passar por 3 comissões, que é Constituição, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças e Economia, Serviços e Seguranças Públicas. Aí é composto por 3 vereadores cada comissão e pelo fato de passar por 3 comissões, é importante que a maioria, 2 delas que der o parecer favorável ao projeto, aí ele já vai entrar no plenário para ser discutido, para ser debatido com os demais vereadores. Vanucci, você tinha falado a última vez que a gente conversou da importância desse projeto pelo menos vir ao plenário para ser discutido e a sociedade, os jauenses poderem participar efetivamente dessa discussão, que é uma ideia sua, a redução dos assessores. Isso, perfeitamente. E até comentei e volto a lembrar que eram 2 batalhas, porque houve rumores de que talvez o projeto não passe nem pelas comissões. Eu tenho trabalhado nos bastidores, tenho me dedicado, me empenhado para que o projeto venha para o plenário, porque, sem dúvida nenhuma, é um projeto extremamente relevante e como eu pauto pela democracia, e é um anseio também da população, de que esse projeto possa até prosperar e passar, ser votado e ser aprovado. Então nada mais justo do que ele seja, no mínimo, debatido e discutido, não só entre os vereadores, mas também com a nossa comunidade. Vanucci, só a título de informação, a economia que os cofres públicos, lembrando que você sempre está prezando pela economia e bom uso do dinheiro, é de quanto por ano? Veja bem, o projeto, é importante lembrar que ele entra em vigor a partir da sua data de publicação. Porque o que ocorria muito na Câmara, os vereadores faziam um projeto para valer a partir da próxima legislatura. Esse não, ele já entra em vigor a partir da sua data de publicação. Por isso que eu falei que eu vou pedir celeridade nas comissões, para que a gente possa estar o mais rápido conseguindo aprovar esse projeto, porque a economia já vai ser gerada a partir do momento que ele for aprovado. Eu creio que vai ser aprovado. Agora vai depender, é claro, dos demais vereadores. Quanto ao valor, se ele for aprovado logo no início desse ano, até o final do mandato vai dar uma economia de aproximadamente R$1,5 milhão. Salvo engano, R$1.456.000. E aí, lembrando, com os R$3,5 milhões que eu devolvi, vai dar aí um total, com os 3 milhões que eu devolvi, vai dar um total de R$4,5 milhões. Só com esse dinheiro daria para construir mais uma UPA, que estaria aí desafogando aí as demandas da área da saúde, que a gente sabe que atualmente é muito precário. R$4,5 milhões, eu já vou acrescentar mais dinheiro aqui, fora o que esse ano provavelmente também a Câmara devolva para a Prefeitura, né, Vanucci? Perfeitamente, muito bem lembrado. Além desse dinheiro que vai ser economizado exclusivamente com o projeto, eu acredito também que nós vamos conseguir estornar ainda um valor significativo no decorrer desse último ano do meu mandato. Tá certo, Arthur, portanto, esse presidente da Câmara, o Vanucci, o projeto está protocolado e entra para deliberação na segunda-feira que vem. Você vê que ele está firmado realmente naquilo que... Ele está focado realmente, Olha, e preparado. Ele está trabalhando de bastidores para evitar que o projeto tenha problemas. Mas se tiver problemas, o que ele está fazendo? Ele está trabalhando com algumas cartas na manga. Com algumas cartinhas na manga. E eu vou colocar aqui a minha opinião, quais as cartas que o Vanucci tem na manga, que não é nada, não estou descobrindo a América, é o que muita gente que acompanha o trabalho da Câmara deve estar imaginando que o presidente vai fazer, caso ele veja algum risco
algum risco e de não ver aprovado o seu projeto. Bom, primeira questão, apresentar um regime de urgência um pedido de urgência nesse projeto. Por quê? Porque apresentado um pedido de urgência nesse projeto, ele força a votação das comissões em plenário para que todo o público que esteja na Câmara e vendo pela TV Câmara possa acompanhar a votação. E aí, praticamente, ele joga a responsabilidade em cima dos vereadores que estão acompanhando, que o público está acompanhando. Então, tipo assim, olha, o vereador que não votou, porque a informação é que pode até correr o risco de nas comissões perder e não vir para votação. Então, o que ele faz? Ele joga ali no regime de urgência, todo mundo tem que votar ali aberto, para todo mundo ver. Então, aí já é uma questão. Caso mesmo assim, o Vanucci tenha o projeto dele derrotado, seja nas comissões ou na votação. Aí tem uma questão que muita gente não sabe, mas é uma realidade. O cargo de assessor, ele não é do vereador. O cargo de assessor é da Câmara. E se o presidente disser, a partir de amanhã eu vou mandar 17 assessores embora, vão os 17 assessores embora. É claro que alguém vai me dizer assim, mas Arthur, politicamente fica ruim para o presidente? Fica? Não sei. Será que fica? Você viu o fundamento que ele está usando? Eu tenho uma economia de 1.400.000, já está com números, ele está fundamentado, ele está focado no que ele quer. Ele está focado. Eu tenho uma economia de 1.400.000 e tantos mil reais por ano se eu mandar os assessores embora. É por ano ou é nos 3 anos que restam? Eu acho que é por ano, né? Se eu mandar os 17 assessores embora. Então, ele já sabe que tem um... Oi? Até o fim do mandato, desculpa. Mas que seja. 1,5 milhão, meu amigo, você quase asfalta um bairro. Então, ele está fundamentado para que ele possa fazer uma defesa em que dificilmente a maioria dos seus colegas tenha coragem de não votar favorável à redução do número de assessores. Se porventura votar, ele pode até peitar e falar assim, não, eu vou mandar 17 assessores embora. Eu, o presidente, vou mandar 17 assessores embora. Certo? Por quê? Com que argumento? De gerar economia. Com que argumento? Que o Tribunal de Contas indica que a maioria, que os funcionários da Câmara, se bobear, tem que ser tudo concursado. Então, ele tem realmente, ele está, digamos assim, focado e ele está realmente buscando um fundamento para que não se tenha chance dos seus colegas não votarem a redução. Faz parte, Arthur, mas será que isso daí não é só para melhorar a visão que o povo neste ano de 2013 teve da Câmara? Não sei, pode até ser, mas é o fato que ele está fazendo de uma maneira para poder chegar lá no final e conseguir aquilo que ele quer, que é a aprovação da redução do número de assessores de 34 para 17, no máximo um assessor para cada vereador. O que tem muita gente da população que concorda, tem algumas pessoas que discordam. Claro que aqueles assessores que foram contratados, o segundo assessor que foi contratado logo depois de aprovada a lei, não está muito contente com essa situação, está preocupado, muitos deles inclusive contraíram empréstimos baseado naquele... Como que é o nome daquele empréstimo? Consignado, né? Aquele empréstimo consignado que algumas empresas financeiras permitem que o funcionário público faz. Só que o argumento, até nisso está fundamentado o presidente. Até nisso ele tem argumento. Por quê? Quando questionado sobre isso, ele disse o seguinte, bom, mas espera aí um pouquinho. O cidadão que entrou como assessor parlamentar, depois que foi aprovada a lei que permitiu o segundo assessor, ele sabe que o cargo dele é um cargo de confiança, um cargo de comissão. E ele sabe que ele pode ser exonerado a qualquer momento.
Se ele foi contrair um empréstimo, ele assumiu esse risco. Ele assumiu, e a empresa que fez o empréstimo, a financeira que fez o empréstimo para ele, também assumiu esse risco. Então isso é um problema que tem que ser resolvido entre o assessor e a empresa financeira. Não nós aqui, nós vereadores, não temos absolutamente nada a ver com isso. Nós não podemos deixar de aprovar um projeto que entendemos que é importante para a população só porque o assessor que entrou sabendo que estava num cargo de confiança, um cargo em comissão, e simplesmente dizer que agora nós temos que segurá-lo porque ele contraiu um empréstimo. Agora, talvez a grande pedreira que tenha que enfrentar, e não sei se ele está tão fundamentado assim, e tão forte assim, né? Está numa rocha assim, o presidente da Câmara, é o argumento de que lá atrás ele votou favorável a 2 assessores, e agora vai votar pela redução. Aí talvez ele vá sofrer o maior número de críticas, ele vai sofrer o maior debate, o maior embate de alguns vereadores que provavelmente votem contra a redução do número de assessores, que vai questionar dele o seguinte: lá atrás o senhor dizia uma coisa, agora o senhor mudou por quê, né? Então, isso o presidente com certeza também vai ter que enfrentar, não tenha dúvida. Vamos falar da Academia Ginásio, mas quem fala melhor da Academia Ginásio, quem vai dar a dica para você é o Rodrigo Boni. Pode rodar. Deixa eu falar agora para vocês que nos acompanham pela TV e vocês que também nos acompanham pela internet, da Ginásio. Você conhece a Ginásio, a melhor academia da cidade. E a Ginásio não é a melhor academia da cidade porque tem um horário de atendimento amplo e muito menos porque tem os melhores equipamentos da cidade. A Ginásio se torna completa ao oferecer para você os melhores profissionais para cuidar do seu treino, seja ele de musculação ou condicionamento físico. Tem horário flexível para você que está trabalhando, que tem que cuidar de filho, das 6 horas da manhã às 10 da noite de segunda a sexta e das 8 ao meio-dia aos sábados. E procura a Ginásio nas redes sociais, curta a página, seja amigo da Ginásio. Tem aula, musculação, boxe, jiu-jitsu, muay thai, zumba, que é aula de dança, né? Tudo isso na Ginásio, que é a melhor academia da cidade. Ah, Boni, o que ela tem de diferente? Tem os melhores equipamentos e os melhores profissionais. São todos profissionais de verdade que acompanham o seu treino lá na Ginásio. Ginásio, a melhor academia da cidade, Rua Rui Barbosa, número 1000, telefone 3416-3800. Faça como todo mundo aqui da TV local, como os tunais fazem, treine na melhor academia da cidade. Ginásio, não esqueça esse nome. O recado da Academia Ginásio. Vou dar um recado do Alto Posto Itaporã, mas antes, deixa eu só lembrar, hoje tem a apresentação da Orquestra Baquiana Filarmônica lá no Teatro Elza Munerato. Ontem, em meio-dia, esgotaram os ingressos, são gratuitos, os ingressos foram entregues gratuitamente, só que eram 750 ingressos, né? Que até não é tão pouco assim, né? Mas se esgotaram muito rapidamente, dado a importância da orquestra e também o trabalho do maestro, sem dúvida nenhuma. Muito legal, muito importante, ele é uma referência, não tenha dúvida disso, e por isso esgotou muito rapidamente. Você que conseguiu o seu ingresso, só lembre o seguinte, se você está nos assistindo agora na reprise, né? Inclusive, que nós temos a reprise a partir das 6h30 da tarde, e lembre-se que até 8h30 tem que estar lá no Teatro Elza Munerato. Às 8h30, a informação que se tem é que o maestro João Carlos Martins pediu que feche a porta do teatro e que aí aqueles que já chegaram vão assistir e aqueles que não chegaram não vão poder mais entrar. Até porque a apresentação de uma orquestra, ela precisa ser coberta de um silêncio, de não desviar a atenção, aquela coisa toda, e por isso essa exigência, tá? Que é normal por parte de apresentações de orquestras. Então, você que adquiriu o seu ingresso, não se esqueça, até 8h30 tem que estar lá no Teatro Elza Munerato. Deixa eu falar da promoção do Alto Posto Itaporã para esse final de semana, que é o seguinte, vodka, energético e... É isso? Vodka e gelo, é isso? E o copo. Só R$25, é isso? Que beleza, hein, rapaz? Que maravilha, só R$25. Só tem um detalhe, não se esqueça, se beber, não dirija. Bom,
tá terminando o programa, mas eu prometi e eu vou mostrar para você as imagens do carro, daquele acidente. Olha só o estado que ficou o carro do acidente que aconteceu anteontem, praticamente ontem, né, de madrugada, onde nós tivemos um jovem que perdeu a vida, que foi o Guilherme Garcia, o Guilherme, lá o Pereira, lá olha o estado que ficou o carro. Olha só a situação que ficou o carro depois de capotar, e 4 jovens estavam dentro do carro e infelizmente o Guilherme, 26 anos de idade, perdeu a vida nesse acidente. Pelo estado do carro, você vê que realmente foi um acidente grave. Olha o estado que ficou o carro. Então você percebe que realmente foi um acidente grave. Não é à toa que os outros 3 rapazes que estavam no carro, um deles fraturou o pé, né, o tornozelo, o outro fraturou o fêmur, e me parece que teve um outro que também teve uma fratura, não me lembro agora o local, acho que o braço, mas todos eles tiveram fraturas, né? Foi um acidente realmente grave. E o Guilherme acabou perdendo a vida nesse acidente. Então, pelo estado que ficou o carro, você percebe que realmente foi forte, realmente, infelizmente, né? E aí, mais uma vez eu digo, fica a lição, e para os meninos. Ontem, o rapaz que falou aqui com a gente, eu não me lembro o nome dele, acho que é Fernando, né? Falou aqui com a gente, ele mesmo pedia, olha, quero pedir inclusive para os meus amigos, pelo amor de Deus, por favor, né, tenham cuidado no volante, tenham cuidado na direção. Repito, não estamos fazendo aqui nenhum julgamento, né? Estamos fazendo um juízo de valor, porque nós não sabemos exatamente o que aconteceu, que provocou esse acidente. Até tentamos contato com um dos meninos, tal, mas nós não conseguimos falar para que ele de repente pudesse explicar, contar o que é que realmente aconteceu. Mas se ele preferir não falar, se eles preferem não falar também, eu acho que tem todo o direito e a gente tem que respeitar. A gente gostaria de saber só para entender o que é que aconteceu. Nós fomos até o local mostrar, estamos mostrando aí, você viu agora as imagens do carro, que demonstra que realmente a gravidade, foi muito grave o acidente, né? A gravidade do acidente, mas nós que só gostaríamos de saber exatamente o que aconteceu e que infelizmente tirou a vida do Guilherme, de apenas 26 anos de idade. Realmente muito triste. Bom, mas estamos chegando ao final do programa O Jornal da Gente desta quinta-feira, e hoje é verdade, tem convívio daqui a pouco, não tem? E é verdade que o Galo Juju realmente vai falar hoje? Não, então eu quero assistir esse programa. Vou sentar aqui na poltroninha que a Karina trouxe aqui para mim, para eu sentar e assistir o programa. Vou sentar e quero ver o que esse Galo vai falar hoje. Então tá imperdível. Hoje o Galo Juju fala? É daqui a pouquinho, não é? Que vai começar o convívio. Então daqui a pouquinho o convívio e o Galo Juju finalmente falando. Diz que esse galo fala mais que papagaio. Vamos saber. Então tá bom. Valeu, gente. Tchau e até amanhã.